Seguindo a nossa série de vídeos sobre soluções para a refrigeração industrial, hoje nós vamos falar sobre o purgador de ar e gases não condensáveis modelo IPS8 da Danfoss, o purgador inteligente IPS8. Por que ele é um purgador inteligente? Qual é a diferença básica entre o purgador da Danfoss e o purgador dos concorrentes? De que forma esse purgador pode ser aplicado para aumento da performance do circuito de refrigeração industrial e também para implemento de eficiência energética ao sistema, ou seja, produzir mais trabalho, mais energia, gastando menos. Então, de que forma que esse purgador é aplicado, qual é a sua função, o que é que ele faz na prática e os seus diferenciais. Hoje nós vamos falar sobre ele. Então, para começar, a gente precisa entender um circuito de refrigeração industrial básico. De que forma ele funciona? Nós temos a compressão, nós temos o separador de líquido, que vai fazer a separação entre o gás de amônia e o líquido e o bombeamento em sistemas bombeados para os evaporadores e equipamentos, onde a amônia vai evaporar, mudando da fase líquida para a fase de gás. E nesse processo de evaporação, ela faz a troca térmica com os ambientes, processos e equipamentos. Depois da evaporação da amônia, ela retorna para esse mesmo separador, onde através da linha de sucção, ela vai ser succionada para os compressores e descarregada a alta pressão e alta temperatura para os condensadores, onde ela volta a ser líquido e permanece nesse circuito de refrigeração. Em pontos como o reservatório de líquido e principalmente os condensadores, ocorre o turbilhonamento e também nessa mudança de fase, a formação e o arraste do ar. O ar que está presente na instalação, nas instalações de refrigeração industrial e que forma uma barreira térmica, sendo necessário a sua remoção para que o trabalho de troca térmica da amônia possa ser consistente e contínuo. Aonde o ar se forma, de que maneira ele se forma e como nós podemos eliminá-lo. Então, o ar, pela mecânica dos fluidos, ele tendencialmente estará na parte superior e os líquidos na parte inferior. No caso da amônia, o ar forma uma película térmica entre a amônia, que é o fluido refrigerante, e o ambiente, o equipamento em questão. Vamos usar um evaporador frigorífico como exemplo. Então, o que vai acontecer? O ar vai criar uma barreira que vai impedir ou dificultar a transferência de calor entre o ambiente quente e a amônia. Então, durante a sua evaporação, dentro do evaporador, quando a amônia estiver evaporando, ela vai fazer como que a recepção do calor do ambiente, do ar do ambiente, da câmara fria, por exemplo. O fluido quente ou o ambiente quente sempre vai ceder a caloria para o fluido frio, que no caso é o ar da câmara fria, cedendo a sua caloria para a amônia que está evaporando. Então, nesse processo de troca térmica, quando nós tivermos ar, água e óleo misturados à amônia, nós vamos ter uma barreira entre essa troca térmica. E isso faz com que seja necessário uma maior quantidade de amônia e uma maior quantidade de trabalho dos compressores, condensadores, bombas de todo o sistema, para que a mesma troca térmica, para que a mesma transferência de energia seja feita e para que nós consigamos atingir a temperatura no produto final, que é o nosso grande objetivo. Vamos usar, por exemplo, o exemplo de uma câmara fria de congelamento, de congelados, onde o nosso objetivo é chegar a menos 35, menos 40 graus, e para que isso aconteça, nós precisamos baixar a temperatura do produto. Então, para que essa temperatura seja baixada, essa troca térmica tem que acontecer, e esses contaminantes estando presentes na amônia, eles vão impedir ou dificultar essa transferência térmica, essa transferência de temperatura. Então nós precisamos eliminar esses componentes de dentro do nosso circuito de refrigeração.
Então, o purgador da Danfoss, ele é um purgador chamado de purgador inteligente, por ele ser automático, mas também por ele funcionar com um gás refrigerante, com um circuito de refrigeração interno, independente do circuito principal. Então, o circuito de refrigeração que opera aqui dentro do purgador da Danfoss, do IPS8, ele não opera com a amônia do sistema. Ele opera com um gás refrigerante independente, nesse caso o R452, fazendo o tratamento a baixíssimas temperaturas da amônia do sistema. Como que isso acontece? Nós fazemos pontos de coleta de amônia nas saídas do condensador, do reservatório de líquido. Essa amônia, de maneira inteligente, é coletada e processada pelo nosso equipamento, fazendo a separação entre o líquido de amônia, que nesse caso do nosso modelo de instalação volta através da válvula ICF com o módulo boia ICFD ao separador, ou também pode voltar até através da boia SV3, que é essa boia que você está vendo na tela nesse momento, uma boia mecânica funcional que serve para essa mesma aplicação. O ar da instalação vai ser removido. Mas voltando, então, a barreira de transferência térmica. Por que nós devemos fazer esse processo? Um ponto importante é a eficiência energética. Então, removendo o ar da instalação, nós aumentamos a eficiência energética. Mas por quê? Porque a pressão do sistema é reduzida. E reduzindo essa pressão, que seria de ar e não de amônia, os compressores vão funcionar menos. Mas o que é importante além disso? Muitas vezes, quando é necessária eficiência de processos, eficiência de equipamentos maiores, nós acabamos optando por colocar condensadores a mais, compressores a mais, por ampliar o nosso sistema de refrigeração, o nosso sistema de máquinas. Quando que o sistema da Danfoss, o purgador IPS8, ele pode ser um plugin no sistema, um plugin de aumento de produtividade em termos de capacidade térmica e também em termos de eficiência energética, reduzindo o consumo dos compressores. Então, por exemplo, se nós temos uma alta pressão de descarga e essa alta pressão de descarga está promovendo um trabalho excessivo dos nossos componentes e a temperatura não está baixando tanto quanto nós gostaríamos, muitas vezes, plugando um equipamento como esse na nossa instalação, é possível que a gente melhore a performance do nosso sistema de refrigeração como um todo. Nesse sentido, ele é um equipamento plug-in. Ele é sim um equipamento de aumento de eficiência energética, mas além disso, ele é também e principalmente um plugin de aumento de performance do sistema de refrigeração industrial. Então, fazendo esse tratamento nos condensadores, nós conseguimos aumentar a performance do sistema e, através de menos equipamentos, nós conseguimos entregar uma performance maior, justamente pelo bloqueio causado na transferência de energia em função do ar, dos gases não condensáveis. Aí você pode se pedir, mas como que o ar entra na minha tubulação se a tubulação de amônia é toda fechada? Então, quando existe o regime de congelamento, menos 35, menos 40 graus, nós temos pressões negativas. E essa pressão negativa gera uma sucção na tubulação, nas válvulas, então em flanges, instalações ainda com válvulas de bloqueio com vedação com vazamento, ou em flanges, em válvulas solenoides, em pequenas intervenções ou manutenções, nós vamos ter uma pressão negativa. E através dessa pressão negativa vai ocorrer, inevitavelmente, a entrada de ar no sistema. Ainda mais em grandes frigoríficos, em grandes instalações, onde o sistema é muito grande, existem muitos componentes, muitas soldas, existe sim uma intervenção feita de maneira diária ou semanal em componentes que nós precisamos bloquear, trocar vedação ou fazer algum tipo de serviço. Quando tiver essa entrada de ar, esse ar vai ficar circulando nesse circuito fechado e tendencialmente ele vai se acumular nos condensadores na parte alta. Lá é onde a formação acontece de maneira mais assídua e onde devem ser os pontos de coleta, os pontos onde os coletores vão ter as válvulas solenoide instaladas. Então, nesse caso, a gente está usando uma válvula solenoide ICF 15.4. Essa válvula tem um orifício de passagem 15 milímetros e ela vai ter 4 módulos, então os módulos de bloqueio, filtro e solenoide. Qual que é a função dela? Ela vai abrir, nós vamos falar mais detalhadamente sobre as funções e posições de cada um dos componentes, mas ela vai abrir
permitindo a passagem aqui para o purgador e tratando essa amônia. Então você resolve o problema do ar. Você tem ainda a questão da água e do óleo, que existem também boas práticas de tubulação, de sistema e extratores, sistemas de tratamento, estações de tratamento de amônia, para que a gente possa fazer esse tratamento líquido da amônia, removendo o ar, removendo o líquido tanto de água quanto de óleo. Mas na parte de ar, que é o que mais influencia em termos de pressão de processo, de aumento de pressão e de ineficiência dos equipamentos, o purgador de ar é um equipamento plug-in que pode ser colocado no sistema, em qualquer tipo de sistema, e que vai dar esse aumento de performance e de eficiência energética, reduzindo o trabalho dos compressores e aumentando a performance dos condensadores, promovendo uma melhor troca térmica nos processos e deixando todos os componentes do sistema trabalhando dentro da pressão que eles foram dimensionados. Então, tanto na parte de sala de máquinas, de compressão, condensação, quanto na parte de válvulas e processos de refrigeração industrial. Falando um pouco dos componentes utilizados na instalação do IPS-8. Então aqui, basicamente, nós temos 3 componentes. Nós temos as válvulas, modelo ICF, então como a gente já falou outras vezes, essa válvula ICF ela tem 4 funções e seriam 4 válvulas separadas para suprir essas funções. Em 4 válvulas, nós teríamos 8 pontos de solda, então seriam 2 válvulas de bloqueio, um filtro e uma válvula solenoide. Esses pontos de solda em uma instalação de amônia, além de pontos de trabalho que dificultam e acrescentam tempo à instalação, são pontos de possíveis vazamentos em termos de segurança operacional. Então, com o bloco ICF, nós temos apenas 2 pontos de solda, soldas de encaixe, então soldas extremamente seguras. A instalação do bloco ela é muito mais rápida, muito mais eficaz e falando em termos de manutenção. Nesse bloco, por exemplo, que é o ICF 15.4, nós vamos ter 2 módulos de bloqueio que podem ser fechados, um módulo de filtro que pode ser substituído, tanto a tela quanto o módulo inteiro, e o módulo solenoide que pode ter a substituição do diafragma ou também do módulo inteiro. Se nós precisarmos fazer uma intervenção em caso de vazamento dessa válvula, é muito fácil. Fechando os 2 bloqueios, a gente pode fazer um dreno parcial de uma pequena quantidade de amônia que está presente dentro do bloco e, através desse bloqueio, nós podemos trocar tanto a tela do elemento filtrante dessa válvula, quanto o diafragma da válvula solenoide. Numa instalação de um IPS-8, o 8 é de 8 pontos, mas o IPS-8 pode ser instalado para até 16 pontos. Ele só precisa do acompanhamento de um controlador MCX auxiliar e uma diferente instalação, mas um único purgador pode atender 16 pontos de drenagem de uma instalação de refrigeração industrial. Então nós estaríamos falando de 16 estações solenoide, aonde se nós utilizássemos o modelo convencional com as válvulas desmontadas, seriam centenas de soldas. No caso de nós utilizarmos o bloco ICF, são 2 pontos de solda para cada ponto de derivação. Então o máximo que nós teríamos seriam 32 soldas, quando que no comparativo nós teríamos centenas, nós teríamos muito mais soldas, muito mais pontos de vazamento. Além do que, utilizando essas mesmas válvulas, os reparos passam a ser otimizados. Então, sabendo que nós temos as mesmas válvulas instaladas, eu não preciso ter reparo lá no meu almoxarifado, da manutenção para todas essas válvulas. Eu posso ter apenas alguns conjuntos de reparo que são padrão para todas as minhas válvulas e eu tenho essa flexibilidade de manutenção preventiva e corretiva, tanto nas válvulas solenoide quanto nas telas de filtro, porque os mesmos reparos desse bloco de válvulas aqui, a ICF-20, por exemplo, que é o módulo solenoide, ele é usual para ICF-15 e para ICF-20. Então você vai abranger uma grande variedade de aplicações e válvulas com um único reparo. Isso facilita muito na hora da manutenção, tanto se for preventiva, como eu falei, quanto corretiva. Além disso, então, facilidade de manutenção, rapidez e segurança na instalação, você consegue ter uma rastreabilidade também muito mais fácil
podendo padronizar a sua instalação. Então essa é a grande diferença. Nós temos também o interruptor de nível LLS 4000, que faz a função, nesse caso, da comunicação de nível de amônia líquida, e a operação de segurança junto com a ICFD, que vai fazer a devolução dessa amônia líquida lá para o separador. Então ele é um dispositivo de segurança que nós associamos nesse tipo de instalação aqui. A válvula ICFD por conta própria vai fazer o retorno do líquido para o separador, funcionando de maneira mecânica a sua boia. Então ela tem sim um acionamento elétrico da bobina para abertura e fechamento, mas a boia é uma boia mecânica, que comparando com a SV3, nós podemos acrescentar um nível maior de automação e uma instalação mais limpa. Também dentro do modelo ICF, dentro do mesmo padrão de vedação, de módulos de solda, facilitando a instalação e otimizando o processo de manutenção preventiva, manutenção corretiva, de aquisição de diafragma, elemento filtrante e a otimização do seu processo de refrigeração industrial. Então, dando sequência à nossa série de vídeos, a gente trouxe aqui então o IPS-8, que é o purgador inteligente de ar dos sistemas de amônia da Danfoss. A gente vai falar um pouco agora também sobre o aspecto da questão de funcionamento do equipamento, do princípio de funcionamento dele, e também a gente vai abordar um pouco sobre algumas boas práticas sobre a sua instalação para que ele tenha uma performance adequada e entregue o resultado que é esperado, que é o aumento de performance do sistema de refrigeração com amônia e um aumento, consequentemente, da eficiência energética da planta. Então aqui a gente tem um sistema de compressão dedicado com um sistema e-gas Freon. Então não é utilizado a amônia do sistema para a parte de refrigeração e condensação da amônia, que vai vir e ser direcionada através do coletor principal até o sistema. Então esse sistema ele trabalha a uma temperatura de menos 35 graus e, consequentemente, isso faz com que tenha uma maior taxa de conversão de amônia e uma melhor separação entre os gases não condensáveis e essa amônia que vai condensada retornar ao sistema. Então isso diminui bastante a quantidade de amônia que em outros sistemas normalmente é purgada junto com o ar, devido ao fato de estar trabalhando num regime de temperatura extremamente baixo quando comparado a outros regimes que eventualmente utilizam amônia a menos 10 graus para fazer a condensação dessa amônia. Basicamente, além do compressor, tem uma unidade de condensação e na parte de baixo tem um evaporador que faz a função de condensação da amônia e a separação para eventuais purgas. O sistema funciona através de ciclos. Esses ciclos são inteligentes, então o sistema tem um pull down de 45 minutos para cada ponto de purga monitorado. Durante esse ciclo de 45 minutos, são monitorados temperatura e pressão dentro do evaporador e quando atingido um determinado limite de temperatura e pressão, o sistema identifica que por essa condição existe uma presença muito grande de ar e outros gases não condensáveis no sistema e aí nesse momento ele realiza a purga desse ar que está preso dentro do sistema. Então ele faz isso durante esse ciclo de 45 minutos, fica purgando um ponto especificamente por vez. No final desse ciclo, se ele não identificar mais a necessidade de purga, ele passa para o próximo ponto. Então essa é a diferença desse sistema para os sistemas que normalmente são instalados onde são feitos ciclos fixos e o sistema não consegue entender qual a quantidade de ar que está presente em cada um desses pontos, né? Então aqui, por exemplo, é possível a gente setar um tempo de purga limite por ponto, por exemplo. Numa situação, vamos dar um exemplo aqui, ó. Temos um ponto lá que está com uma entrada de ar contínua por algum motivo. Ele vai ficar tentando tirar esse ar e tu pode programar, por exemplo, que se ele ficar 24 horas num mesmo purgador, ele vai emitir um alarme para avisar, né, que tem em um ponto do sistema está tendo uma entrada de ar contínua. Então o sistema ele vai continuar tentando tirar o tempo inteiro porque ele identificou que aquele ponto tem uma quantidade muito grande de ar, né? Então o sistema ele vai ciclar e vai acabar fazendo com que priorize os pontos onde tem a maior quantidade de ar
e deixando para fazer os pontos com menos ar ou sem ar por ciclos menores e com isso tornando a remoção de ar do sistema extremamente eficiente. Então, sobre o aspecto construtivo e montagem do sistema, aqui na parte de baixo a gente pode ver que tem um coletor. Nesse caso aqui, nesse equipamento de demonstração que está montado aqui na Vaportec, a gente tem apenas 4 pontos aqui para mostrar o funcionamento do equipamento. É possível ver que existe um pequeno grau de inclinação, então o coletor, basicamente, a direção dele é do condensador, da descarga do condensador para o purgador de ar. Por que essa inclinação? Essa inclinação serve para ajudar no direcionamento de uma eventual amônia condensada para o ponto mais baixo do purgador, que automaticamente já vai redirecionar essa amônia para o sistema, então, do separador de líquidos da instalação a menos 10 graus. O ar, consequentemente, vai acabar subindo, né, pelo coletor, e aí ele vai entrar dentro do sistema aqui de evaporação, onde vai ocorrer, né, a condensação da amônia. E a amônia que vai condensando, ela volta a escorrer pelo próprio tubo coletor até fazer o enchimento da boia, da ICFD, que vai direcionando essa amônia sempre que ela acabar preenchendo ali o espaço da boia para retornar ao sistema e aí dessa forma evitando a remoção de amônia que pode ser ainda utilizada no sistema. Falando um pouco sobre o LLS 4000, nessa concepção e nessa montagem, ele está trabalhando como uma chave de segurança que serve para identificar alguma eventual falha do sistema de drenagem da purga, que geraria um acúmulo de líquido e por algum motivo não sendo drenado, então o usuário ele tem condições de saber que existe um acúmulo de líquido ali e que por algum motivo essa amônia condensada que o purgador está tentando devolver para o sistema não está conseguindo voltar. Então é um sistema de segurança. Temos aqui uma válvula de bloqueio que serve para isolar o purgador, para poder fazer a remoção dele em caso de uma eventual necessidade de manutenção. Além dessas 4 válvulas aqui, que são as válvulas ICF para fazer a conexão de cada um dos pontos de purga com o coletor principal do sistema. A montagem aqui nesse caso ela foi realizada para a parte de purga com uma ICFD, porém uma das montagens mais usuais que se faz é através de uma válvula boia do tipo SV3, onde o sistema basicamente funciona da mesma forma, né? E no caso das SV3 é um sistema totalmente mecânico, enquanto que a ICFD possui, além, né, da própria boia para fazer essa drenagem, uma válvula solenoide que pode ser bloqueada eletricamente, né? O ponto recomendado de instalação do purgador IPS8 na instalação é acima do tubo de queda dos condensadores, então normalmente ele vai ficar num ponto alto da instalação, visto que normalmente os condensadores estão instalados em pontos altos da instalação, ou nas instalações onde ele está dedicado à remoção de ar do reservatório de líquido, acima do reservatório de líquido. Também é solicitado que se tenha um espaçamento no mínimo de 500 milímetros entre a flange de conexão, que fica mais ou menos nessa altura aqui, até o ponto de drenagem de purga, que é a boia, no caso aqui a ICFD ou a SV3. O ponto de purga onde ele deve ser conectado junto ao condensador, no tubo de queda do condensador, necessita a instalação de uma bota, onde o ponto do purgador é conectado e daquele ponto tem que ser direcionado com uma inclinação de pelo menos 10 graus ou de no máximo 10 graus para facilitar a drenagem da amônia até o purgador. Aqui a instalação, por ser uma instalação de pequeno porte, ela não permite essa visualização, mas essa inclinação aqui já montada nesse formato serve para demonstrar essa necessidade para facilitar a drenagem de amônia condensada durante o trajeto, né, do ponto de retirada de ar junto ao condensador até chegar no purgador IPS8. Então aqui a gente vai ver os principais parâmetros e configurações do controlador MCX que controla o IPS8, o purgador IPS8. Então nessa tela inicial a gente pode ver alguns dos parâmetros de funcionamento, como
inicialmente a pressão de desligamento do sistema, então se estiver abaixo da pressão de 6,5 ele vai desligar, a pressão de saturação da amônia, do 452 que é o refrigerante do sistema, também a temperatura de fechamento da válvula de purga, bem como a temperatura de abertura da válvula de purga, além da temperatura de saturação do próprio gás Freon 452. A gente pode ver ainda que tem um ponto de exclamação na tela que mostra que a gente tem um erro, como o sistema não está funcionando, não está habilitado, ele está identificando que a pressão está abaixo de 6,5 bar, então ele acaba deixando o sistema desligado por segurança. Ainda na tela inicial, através das teclas de navegação, a gente pode ver alguns dos parâmetros e dados de funcionamento do IPS-8, né, através aí das teclas das setas para cima e para baixo, né. A tecla X, ela nos permite ver os alarmes ativos, né? Nesse caso aqui está mostrando 2 alarmes, são alarmes que estão ativos porque o sistema em questão aqui ele é um sistema somente de demonstração, não está ligado a nenhum sistema, então ele vai acabar demonstrando essas mensagens, né? Voltando aqui a gente consegue ver então o tempo de abertura da válvula, né? O contador da válvula, a quantidade de gases não condensáveis removido em litros, né? Os tempos de alguns dos ciclos de funcionamento, por exemplo, o tempo de purga, né? Que vai acabar acontecendo um alarme caso um ponto especificamente fique por mais de 24 horas tentando ser purgado, então toda vez que passar dessas 24 horas pré-programadas ele vai acabar entrando em erro, em falha, né? Além de mais alguns parâmetros. Então aqui no menu parâmetros a gente consegue ver as configurações gerais, onde a gente acessa o menu setup, a gente tem a questão do mind switch que tem que estar em off, também tem como fazer o reset com os parâmetros originais de fábrica. Voltando aqui a gente tem o menu de configurações de comunicação serial da parte de Modbus, então isso aqui seria somente para a parte de comunicação, e aqui também a gente tem o menu que habilita o módulo de expansão que permite até 16 pontos de purga num mesmo purgador IPS-8, então tem mais algumas configurações aí. Na parte de configurações da unidade, a gente tem parâmetros de funcionamento do compressor. Então a gente vai acessar para dar uma olhada, a gente vai ver o tempo de pull down do sistema é 40 minutos, enquanto que o ciclo completo entre todos os pontos é de 1440 minutos. O tempo PLT, no caso, é o limite de tempo de purga, que são 24 horas. Após a gente consegue configurar as válvulas, né? Então a gente tem alguns dos parâmetros de configuração das válvulas. Aqui é uma dos menus que normalmente é necessário alterar, que é o número de pontos de purga, né? O número máximo de pontos de purga. Então, dependendo do caso, ele permite aí a expansão, conforme for falado, de até 16 pontos, né? Então aqui a gente, nesse caso da aplicação, vai deixar com 4, que é o que a gente tem instalado aqui. Configurações do borbulhador, que é um opcional que pode ser instalado, onde a tubulação da purga é adicionada junto a um borbulhador para ser visual, né, a questão da purga do sistema, do IPS-8, né, então a princípio nesse sistema aqui a gente não tem, vamos deixar ele em off. Aqui tem alguns parâmetros de limites, então existem algumas configurações de funcionamento do equipamento que podem porventura ser necessários alterar, mas aqui nesse caso nenhuma alteração é necessária, normalmente pode-se deixar os parâmetros de fábrica. Também é permitido dar um reset na memória. Voltando aqui, a gente tem o menu de configuração das entradas e saídas, onde a gente tem como visualizar as entradas e saídas no display, né? Então aqui a gente tem as entradas de um lado, as saídas do outro, as que estão funcionando, e a gente tem como configurar também todas as I/Os. Então a gente tem as entradas digitais e saídas digitais, bem como as entradas e saídas analógicas. Então aqui a gente consegue ver o que está habilitado nas entradas digitais, né? O que cada uma das entradas tem como função. Alguns desses parâmetros são do funcionamento do equipamento, enquanto que outros são de alguns opcionais, né, que podem ser adicionados, por exemplo, uma chave de acionamento externo ou borbulhador, como a gente falou, ou ainda mais algum outro input. Aqui, voltando então, a gente tem como ver as saídas, né? Então a gente tem o acionamento do compressor, a abertura de válvula, acionamento dos LEDs de sinalização da porta, né? Entre outros, né? Bem como as próprias bobinas das válvulas do purgador acionadas aí pela saída digital, né? Então todas essas saídas já são pré-configuradas porque o IPS-8 vem com a montagem elétrica pronta para funcionamento.
Então aqui a gente pode ver também as entradas analógicas sendo utilizadas pelo próprio sistema de funcionamento do IPS-8, então essas aqui são pré-configuradas de fábrica. A gente vai sair aqui, as saídas analógicas nenhuma está sendo utilizada, então também podemos sair. Voltando mais um minuto, a gente tem o menu de serviço, onde a gente tem algumas informações sobre o software do equipamento e o próprio MCX, no caso. A configuração de data e hora. E também as unidades de medida do MCX para o funcionamento do IPS-8. Então, eram essas as configurações principais. Uma vez que as configurações foram todas realizadas, tudo foi checado, o equipamento inicia o ciclo de funcionamento e operação de purga de todos os pontos de amônia. Então, o IPS-8 ele conta com um quadro elétrico com proteção IP66, o que permite deixar ele, por exemplo, instalado ao tempo, mas por boas práticas, normalmente o pessoal recomenda que ele seja instalado embaixo de algum tipo de cobertura para evitar a exposição, principalmente aos raios solares, Aí aqui falando um pouco sobre os principais componentes dele, além da sinalização na porta, ele tem uma fonte 24 volts para a parte de comando e controle, o relé de acionamento da unidade de compressão do IPS-8, os disjuntores de acionamento do sistema elétrico, uma chave seccionadora interligada à porta, o controlador MCX, que faz toda a lógica de controle e funcionamento do sistema, e a régua de Bornes, onde são conectados os principais componentes elétricos, que no caso são as válvulas solenoides, o sensor de nível líquido, entre outros. Ele vem com o diagrama elétrico junto. Então, e esses são esses os principais pontos do painel elétrico do IPS-8. Então, no vídeo de hoje nós falamos sobre o IPS-8, o Sistema Inteligente de Purgas da Danfoss, onde a gente abordou os principais componentes do sistema, sua montagem mecânica, alguns aspectos construtivos dessa montagem para fazer com que a eficiência do equipamento seja boa, para que ele funcione de forma eficiente, digamos assim. Falamos um pouco sobre as configurações e também falamos um pouco sobre o quadro elétrico e alguns aspectos sobre a montagem do sistema junto às plantas de refrigeração com amônia.